A gargalhada ecoava pelo corredor impecável da Tec Brasil, enquanto Marcos Diniz paralisava, seu uniforme de zelador surrado, destoando dos ternos alinhados e vestidos de grife ao redor. O café que se espalhou pelo piso de granito formava uma poça em volta de suas botas de trabalho. Café que ele estava levando para sua nova supervisora no seu primeiro dia nessa empresa prestigiada. Os jovens executivos que haviam deliberadamente esticado o pé para derrubá-lo agora gargalhavam com gosto, suas vozes ricocheteando no teto alto. "Olha por onde anda, faxineiro!" Um deles zombou, nem se dando ao trabalho de abaixar a voz. "Alguns de nós realmente pertencemos a este lugar." As bochechas de Marcos arderam enquanto ele se ajoelhava para limpar a bagunça, consciente de cada olhar no saguão o observando. Aos 42 anos, com mãos calejadas e fios grisalhos precoces marcando suas têmporas, ele sabia o que eles viam, apenas mais um homem de meia-idade desesperado se agarrando a qualquer emprego que conseguisse. O que eles não conseguiam ver era o peso que ele carregava. Criar sozinho a adolescente de 15 anos, Emília, desde a morte de sua esposa há 3 anos, trabalhando em 2 empregos para manter seu apartamento modesto e o medo constante de que nunca seria o suficiente. Mas o que aconteceu em seguida silenciou todos naquele saguão de granito. Porque ninguém esperava que a menina tímida que estava perto do elevador, aquela com óculos grandes demais para o rosto e que parecia se encolher em si mesma, desse um passo à frente e se ajoelhasse ao lado de Marcos, ajudando-o a limpar a bagunça. "Eu tenho uns guardanapos", ela disse baixinho, entregando-os a ele com um pequeno sorriso compreensivo. A risada cruel morreu instantaneamente. Porque algo na maneira como os executivos trocaram olhares repentinos e apavorados dizia a todos que essa garota não era para ser ignorada. Essa garota quieta era alguém importante. Mas para entender por que Marcos Diniz se viu limpando pisos em uma das empresas de tecnologia mais importantes do país e por que aquele simples momento de gentileza mudaria tudo, precisamos voltar para onde tudo começou. 3 meses antes, Marcos estava na pequena cozinha de seu apartamento, encarando o aviso final em sua mão. A fábrica onde ele trabalhou por 17 anos havia fechado sem aviso prévio, deixando ele e centenas de outros desempregados. Suas economias haviam esticado o máximo que podiam. Agora, com Emília começando seu 2º ano em uma nova escola, ele estava desesperado. "Pai, está tudo bem?" Emília apareceu na porta, seus cabelos escuros presos, linhas de preocupação já se formando em seu rosto jovem. Ela era muito perspicaz, muito consciente de suas dificuldades. Marcos odiava que ela tivesse crescido tão rápido depois que sua mãe morreu. "Está tudo bem, querida", ele mentiu, enfiando o aviso no bolso. "Só pensando no jantar. Como foi o primeiro dia no colégio Elite?" Os olhos de Emília caíram para o chão. "É diferente da nossa antiga vizinhança. As crianças aqui têm tudo, roupas de marca, os celulares mais novos. Alguém perguntou o que meu pai faz, e quando eu disse que você estava entre empregos..." Ela parou de falar. Marcos sentiu aquela dor familiar em seu peito. Eles se mudaram para este lado da cidade porque as escolas eram melhores, porque ele queria que Emília tivesse oportunidades que ele nunca teve. Mas ele não tinha considerado o quão cruéis os adolescentes poderiam ser sobre status social. "Ei", ele disse gentilmente, levantando seu queixo. "Nunca se envergonhe de onde você veio, hein? Sua mãe e eu te ensinamos que o que importa é como você trata as pessoas, não o que você tem." "Eu sei", ela sussurrou. "Eu só queria que a mamãe estivesse aqui." "Eu também, filha. Eu também." Na manhã seguinte, Marcos estava na agência de empregos antes de abrirem. A conselheira simpática escaneou seu currículo com uma careta. "Empregos na indústria estão escassos agora, Sr. Diniz, mas a Tec Brasil está contratando para sua equipe de manutenção. É nível inicial, mas eles oferecem benefícios." Marcos engoliu seu orgulho. "Eu aceito qualquer coisa." 2 semanas depois, ele se apresentou para seu primeiro dia na Tec Brasil, uma estrutura de vidro imponente no coração do centro da cidade. A orientação foi breve. Ele seria responsável pelo 14º andar, onde os escritórios executivos estavam localizados. O salário era menos da metade do que ele ganhava antes,
Mas era alguma coisa. O que a orientação não o preparou foi para a cultura. A Tech Brasil era conhecida por inovação de ponta e competição acirrada. Os jovens executivos que caminhavam pelos corredores mal reconheciam a equipe de manutenção. Marcos rapidamente aprendeu a se tornar invisível, a limpar ao redor de pessoas que falavam como se ele não estivesse lá. E foi assim que ele ouviu falar pela primeira vez sobre o bullying. Era sua terceira semana quando ele ouviu um grupo de executivos rindo sobre o caso de caridade da bolsa de estudos. Uma garota cujo pai aparentemente havia puxado uns fios para colocá-la no programa de estágio prestigiado da empresa, apesar de não ter o background certo. Marcos pensou pouco nisso até que a viu uma tarde, sentada sozinha no refeitório da empresa, sua bandeja de almoço de lado, limpando lágrimas por trás de seus óculos. Ela não podia ser muito mais velha que Emília. Algo no peito de Marcos apertou quando ele viu um grupo de estagiários mais velhos passar por sua mesa, deliberadamente derrubando seus livros no chão. Sem pensar, Marcos largou seu carrinho de limpeza e caminhou até lá, curvando-se para ajudá-la a juntar seus papéis espalhados. "Você está bem?" ele perguntou baixinho. A garota olhou para cima, surpresa que alguém tivesse notado. "Eu estou bem", ela disse automaticamente. Então hesitou. "É só, eles acham que eu não pertenço a este lugar." Marcos entregou a ela um caderno grosso etiquetado Projetos de Codificação. "Qual é o seu nome?" ele perguntou. "Sarah", ela respondeu, ajustando seus óculos. "Sarah Chen." "Bem, Sarah Chen, minha filha tem quase sua idade. E se alguém a estivesse tratando dessa forma, eu gostaria de saber." "Meu pai é muito ocupado", ela disse rapidamente. "Ele trabalha o tempo todo, e de qualquer forma, eu não quero incomodá-lo com isso. Isso apenas provaria que eu não consigo lidar com as coisas." Marcos reconheceu aquele olhar, a independência feroz, a necessidade desesperada de provar a si mesma. Emília tinha a mesma determinação. "Às vezes, ser forte significa saber quando pedir ajuda", ele disse gentilmente. "Mas até que você esteja pronta para fazer isso, que tal você almoçar no escritório de manutenção? Não é chique, mas é quieto. Ninguém vai te incomodar lá." Os olhos de Sarah se arregalaram de surpresa. "Então gratidão. Sério? Você não se importaria?" "De jeito nenhum. Eu geralmente como por volta de 1 hora. A porta está sempre aberta." O que começou como uma simples oferta logo se tornou uma rotina diária. Sarah entrava sorrateiramente no pequeno escritório de manutenção, trazendo seu trabalho de codificação enquanto Marcos comia seu almoço embalado. Ela era brilhante, trabalhando no desenvolvimento de aplicativos que Marcos mal conseguia compreender, mas socialmente desajeitada e dolorosamente tímida. Os outros estagiários, principalmente filhos de executivos ou membros do conselho, haviam fechado fileiras contra ela. "Meu pai sempre diz que eu preciso trabalhar 2 vezes mais porque eu não sou de uma família de tecnologia", ela explicou um dia. "Ele começou sua empresa do nada. Ele quer que eu entenda como é isso." Marcos assentiu. "Seu pai parece ser um homem inteligente." "Ele é", Sarah disse com orgulho silencioso. "Ele só não tem muito tempo para nada além do trabalho." O paralelo não passou percebido por Marcos. Desde a morte de sua esposa, ele estava tão focado em prover para Emília que às vezes se esquecia de simplesmente estar presente com ela. Naquela noite, ele ajudou Emília com seu dever de casa de matemática e realmente ouviu quando ela falou sobre seu dia. Quando ela mencionou algumas meninas na escola que a estavam excluindo, Marcos compartilhou algumas da história de Sarah, sem nomes, é claro. "Pai, você deveria contar para alguém", Emília insistiu. "Esses estagiários estão sendo horríveis com ela." "É complicado, hein? Política do local de trabalho." E Sarah não quer envolver o pai dela. Emília revirou os olhos. "Os adultos sempre acham que têm que lidar com tudo sozinhos. É idiota." Marcos riu. "Bagunçando seu cabelo. Quando você ficou tão sábia?" No dia seguinte, Marcos estava levando café para sua supervisora quando encontrou Sarah no saguão principal, cercada pelo mesmo grupo de estagiários que a estavam atormentando por semanas.
Eles haviam pegado seu laptop e estavam segurando fora de alcance, provocando-a sobre o projeto de codificação que representava centenas de horas de seu trabalho. Vamos lá, caso de caridade. Se você é tão esperta, descubra como pegá-lo de volta. O rosto de Sarah estava corado de humilhação enquanto ela esticava a mão para o laptop apenas para que ele fosse puxado para longe novamente. Executivos e funcionários passavam, alguns parecendo desconfortáveis, mas nenhum intervindo. Foi quando Marcos sentiu algo estalar dentro dele. Colocando os copos de café no chão, ele caminhou pelo saguão. Já chega, ele disse firmemente, colocando-se entre Sarah e seus algozes. Devolvam a propriedade dela, agora. Os estagiários congelaram, claramente não esperando interferência, especialmente não de um trabalhador da manutenção. Aquele segurando o laptop, um jovem alto com um corte de cabelo caro, se recuperou rapidamente. Cuide da sua vida, faxineiro, ele disse desdenhosamente. Isso não te diz respeito. Na verdade, diz, Marcos respondeu, sua voz firme. Aquele laptop pertence a Sarah e você vai devolvê-lo. Depois você vai se desculpar. O jovem riu incredulamente. Você tem alguma ideia de quem é meu pai? Ele está no conselho de administração. Eu poderia fazer você ser demitido com uma ligação. Marcos não hesitou. E você tem alguma ideia do que você está fazendo agora? Roubando propriedade, assediando, criando um ambiente de trabalho hostil, tudo documentado por aquelas câmeras de segurança. Ele apontou para o teto. Então, faça a sua ligação. Eu vou esperar. Um silêncio tenso caiu sobre o saguão. Outros funcionários pararam para assistir, incluindo vários executivos. A confiança do jovem vacilou quando ele percebeu que tinha uma audiência. Com um escárnio, ele empurrou o laptop para Sarah. Tanto faz, não vale o meu tempo de qualquer maneira. Enquanto o grupo se afastava, Marcos se virou para Sarah, que estava segurando seu laptop contra o peito, lágrimas brotando em seus olhos. Obrigada, ela sussurrou. Ninguém nunca me defendeu assim antes. Todos merecem ser tratados com respeito, Marcos disse simplesmente. Você está bem? Ela assentiu, enxugando os olhos. Eu deveria voltar ao trabalho. Enquanto Sarah se apressava em direção ao elevador, Marcos se curvou para pegar os copos de café que havia colocado no chão, apenas para descobrir que alguém os havia chutado na confusão. Foi então que o jovem executivo esticou o pé, enviando Marcos de cara no chão polido. E isso nos traz de volta para onde nossa história começou. Marcos de joelhos no saguão, limpando o café derramado enquanto era ridicularizado pelas mesmas pessoas que estavam praticando bullying com Sarah. Só que agora, Sarah estava ao lado dele, ajudando, seu pequeno ato de coragem dizendo muito. O que aconteceu em seguida mudou tudo. As portas do elevador no final do saguão se abriram e a multidão se separou como uma onda. Um homem alto em um terno impecável saiu, sua presença exigindo atenção imediata. Os executivos que estavam rindo segundos antes endireitaram suas posturas, seus rostos mudando de diversão para respeito nervoso. O que está acontecendo aqui? O homem perguntou, sua voz baixa, mas ecoando pelo saguão repentinamente silencioso. Sarah olhou para cima e, para a surpresa de Marcos, seu rosto se abriu em um sorriso genuíno. Pai! O homem, que Marcos agora percebeu que devia ser o pai de Sarah, examinou a cena com olhos perspicazes. Sua filha ajoelhada no chão, ao lado de um zelador, o café derramado. O grupo de jovens executivos tentando se misturar ao fundo. Sarah? Ele questionou, caminhando para frente. Explique, por favor. Antes que ela pudesse responder, o jovem que havia derrubado Marcos se adiantou, sua postura completamente transformada. Senhor Shen, senhor, estávamos apenas ajudando com um pequeno acidente, nada para se preocupar. Senhor Shen, que Marcos de repente reconheceu como Jaime Shen, o fundador e CEO da Tech Brasil, nem sequer reconheceu o jovem. Seus olhos permaneceram fixos em sua filha. Sarah se levantou, endireitando os ombros. Pai, esses estagiários estão praticando bullying comigo há semanas.
E agora mesmo, eles pegaram meu laptop com todo o meu trabalho de projeto nele. Ela gesticulou para Marcos. Senhor Diniz interveio para me ajudar a recuperá-lo, e então eles o derrubaram deliberadamente. Ele estava apenas levando café para sua supervisora. A expressão de Jaime Shen não mudou, mas algo perigoso brilhou em seus olhos. Ele se virou para o grupo de estagiários, que agora estavam visivelmente desconfortáveis. Nomes, ele disse simplesmente. Um por um, eles balbuciaram seus nomes, vários mencionando as posições de seus pais no conselho ou como executivos, claramente esperando que isso oferecesse alguma proteção. Chen assentiu uma vez, então se virou para sua assistente que o havia seguido do elevador. Senhora Patrícia, por favor, escorte esses indivíduos para o RH. Seus estágios estão encerrados, com efeito imediato. E informe seus respectivos pais que eu ligarei para cada um deles pessoalmente esta tarde. O saguão irrompeu em sussurros, enquanto os estagiários chocados eram conduzidos para longe. Marcos, que havia terminado de limpar o derramamento, ficou desajeitado, sem saber o que fazer. Chen se virou para ele. Senhor Diniz, não é? Você se juntaria a mim em meu escritório? Não era um pedido. Marcos seguiu Chen e Sara até o elevador executivo. Agudamente consciente de seu uniforme de manutenção e dos olhares que os seguiam. O escritório de Chen ocupava todo o último andar do prédio, com janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Quando eles entraram, ele gesticulou para Marcos se sentar em uma das cadeiras de couro em frente à sua mesa. Sara, Chen disse gentilmente, você poderia nos dar um momento? Espere na sala de conferências, por favor. Depois que Sara saiu, Chen estudou Marcos por um longo momento. Há quanto tempo você trabalha aqui, senhor Diniz? Cerca de 3 semanas, senhor. E nesse tempo, você notou que minha filha estava sendo intimidada enquanto executivos que estão aqui há anos não viram nada? Marcos se mexeu desconfortavelmente. Eu tenho uma filha da idade de Sara. Você começa a reconhecer os sinais. Tiana assentiu pensativamente. Sara me diz que você tem permitido que ela almoce no escritório de manutenção, longe dos outros estagiários. Sim, senhor. Ela precisava de um lugar quieto. Por que você fez isso? Se envolver em uma situação que não te dizia respeito? Arriscar seu emprego? Marcos encontrou o olhar de Chen diretamente. Com todo o respeito, senhor, ver alguém sendo maltratado sempre me diz respeito. Sua filha é brilhante e trabalhadora. Ela merece algo melhor do que o que estava acontecendo com ela. Algo na expressão de Chen suavizou quase imperceptivelmente. Conte-me sobre sua filha, senhor Diniz. Marcos ficou surpreso com a pergunta, mas respondeu honestamente. Ele contou a Chen sobre Emília, sobre perder sua esposa para o câncer, sobre a luta para pagar as contas desde que a fábrica fechou. Ele não pretendia compartilhar tanto, mas havia algo no silêncio atencioso de Chen que atraiu sua história. Quando ele terminou, Chen se recostou em sua cadeira. Eu vim para este país sem nada, ele disse baixinho. Construí a Tech Brasil na minha garagem. Todos disseram que era impossível, um ninguém sem conexões ou um diploma da USP. Mas eu acreditava que talento e trabalho duro deveriam importar mais. Não era para ser só um emprego qualquer. Seus olhos se endureceram. Em algum ponto do caminho, essa visão se perdeu. Essa empresa se tornou exatamente aquilo contra o que eu lutava. Elitista, excludente, valorizando o status acima da essência. Ele se levantou abruptamente. Eu estive muito distante das operações do dia a dia, focado demais no crescimento e de menos na cultura. Isso muda hoje. Ele apertou o interfone. Patrícia, por favor, peça para a Sara vir aqui e entre em contato com o RH. Quero uma revisão completa do nosso programa de estágio até amanhã de manhã. Quando Sara entrou, a expressão de seu pai se suavizou. Sara, por que você não me contou o que estava acontecendo? Ela olhou para baixo. Você sempre diz que eu preciso resolver meus próprios problemas, que nada que vale a pena vem fácil. Shen fechou os olhos por um instante. Então, eu falhei com você. Existe uma diferença entre enfrentar desafios e suportar crueldade. Eu nunca quis isso para você. Ele se virou para Marcos.
Senhor Daniels, percebo que preciso de alguém que entenda o que essa empresa deveria ser. Alguém que veja as pessoas pelo que elas são, não pelo que elas têm. Ele fez uma pausa. Estou criando uma nova posição, diretor de relações com os funcionários, reportando-se diretamente a mim. O salário é o triplo do que você ganha agora, com todos os benefícios e horários flexíveis para acomodar a rotina da sua filha. Marcos o encarou, certo de que tinha ouvido errado. Senhor, eu não tenho qualificações para algo assim. Você defendeu minha filha quando ninguém mais o faria. Você viu o valor dela quando outros não viram. Essas são precisamente as qualificações de que preciso. Shane estendeu a mão. Aceita? Conte para nós nos comentários se você já defendeu alguém que estava sendo maltratado. Valeu a pena o risco? A mão de Marcos tremeu levemente ao apertar a de Shen. Eu não sei o que dizer. Diga sim, Sarah insistiu, seus olhos brilhando. Por favor. Naquela noite, Marcos estava sentado com a Emma à mesa da cozinha, ainda processando os acontecimentos do dia. Quando ele contou sobre sua nova posição, ela se jogou em seus braços com um grito de alegria. Pai, isso é incrível! Você vai ser ótimo nisso! É uma grande mudança, ele admitiu. Não tenho certeza se sou qualificado. Emma se afastou, fixando-o com um olhar sério que lembrava sua mãe. Você é a pessoa mais qualificada que eu conheço. Você sempre vê o melhor nas pessoas. Lembra quando você me ensinou que ser gentil é mais importante do que ser popular? Parece que é exatamente isso que o Sr. Shen quer para a empresa dele. Mais tarde naquela noite, depois que Emma foi para a cama, Marcos ficou na janela de seu apartamento, olhando para as luzes da cidade. Ele podia ver o prédio da Merridon ao longe, seus andares superiores ainda iluminados. Seu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Obrigado por me lembrar o que a Meridian deveria representar. Vejo você na segunda. James Chen. Marcos sorriu, pensando no que sua esposa diria se pudesse vê-lo agora. Ela sempre acreditou nele, mesmo quando ele duvidava de si mesmo. Talvez fosse hora de ele começar a acreditar também. 6 meses depois, a Meridian Tecnologias realizou seu baile anual de inovação, um evento de prestígio frequentado por líderes da indústria de tecnologia de todo o mundo. O saguão principal, onde Marcos já havia se ajoelhado para limpar o café derramado, estava transformado com decorações elegantes e iluminação suave. Marcos estava perto da entrada, cumprimentando os funcionários enquanto eles chegavam. Seu uniforme de manutenção havia sido substituído por um terno sob medida, um presente de James Chen, quando Marcos protestou que não tinha nada apropriado para vestir em tais eventos. Sob a orientação de Marcos, a Meridian implementou mudanças abrangentes em sua cultura corporativa. O programa de estágio havia sido reestruturado para enfatizar o mérito acima das conexões. Uma iniciativa de mentoria emparelhava funcionários experientes com recém-chegados de diversas origens. A equipe de manutenção e limpeza agora era incluída nos eventos da empresa e reconhecida por suas contribuições. Nervoso? James apareceu ao lado dele, parecendo incomumente relaxado. Um pouco, Marcos admitiu. É meu primeiro baile. Você conquistou seu lugar aqui, James garantiu. A reunião do conselho ontem, eles não puderam discutir com os resultados. Satisfação dos funcionários aumentou 30%. Produtividade melhorou, rotatividade diminuiu. Você transformou esta empresa em meio ano. Marcos balançou a cabeça. Você a transformou. Eu só lembrei as pessoas de sua visão original. Do outro lado da sala, Sarah e Emma estavam juntas perto da mesa de sobremesas. Em uma conversa profunda, as duas meninas se tornaram amigas rápidas nos últimos meses. Sarah havia florescido sob a influência extrovertida de Emma, enquanto Emma havia encontrado confiança em sua própria inteligência por meio do incentivo de Sarah. Sarah agora estava ensinando Emma a programar, com Emma já mostrando uma notável aptidão. À medida que a noite avançava, James subiu ao palco para fazer seu discurso principal. A multidão silenciou quando ele examinou a sala.
6 meses atrás, ele começou, fui lembrado de uma verdade fundamental que de alguma forma havia esquecido, que o caráter importa mais do que as credenciais, que a coragem é mais rara do que o talento e que como tratamos uns aos outros define quem somos. Ele fez uma pausa, seu olhar encontrando Marcos na multidão. Muitos de vocês sabem que fizemos mudanças significativas na Meriden recentemente. O que vocês podem não saber é que essas mudanças começaram porque um homem que não tinha nada a ganhar e tudo a perder defendeu o que era certo. James gesticulou para que Marcos se juntasse a ele no palco. Hesitante, Marcos fez seu caminho através da multidão murmurante. Marcos Daniels veio para a Meridian como um trabalhador de manutenção. Hoje é um de nossos executivos mais valiosos. Não por causa de onde ele veio ou que diplomas ele possui, mas porque ele incorpora os princípios sobre os quais esta empresa foi fundada: integridade, compaixão e a crença de que todos merecem respeito. Marcos piscou contra a repentina umidade em seus olhos quando a sala explodiu em aplausos. Ele avistou Emma na multidão, seu rosto brilhando de orgulho, parada ao lado de Sarah, que estava sorrindo para ele. Marcos me lembrou de algo que eu uma vez soube, mas havia esquecido. James continuou, sua voz mais sóbria agora. Que construímos nosso legado não através dos impérios que criamos, mas através das vidas que tocamos. Que o que importa não é a posição que ocupamos, mas a diferença que fazemos. Você teria arriscado seu emprego para defender alguém sendo intimidado? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Mais tarde naquela noite, quando o baile estava terminando, Marcos se viu no terraço da cobertura com James, olhando para as luzes da cidade. Eu nunca agradeci adequadamente, James disse baixinho. Pelo quê? Por ver minha filha quando eu não via. Eu estava tão focado em prepará-la para um mundo duro que me esqueci de protegê-la da crueldade desnecessária. Ele balançou a cabeça. Foi preciso um pai que não tinha nada para ensinar a um pai que tinha tudo o que realmente importa. Marcos pensou em sua jornada, do homem desesperado olhando para os avisos finais para estar ali ao lado de um dos CEOs mais poderosos do país. Mas, mais importante, ele pensou no rosto de Emma mais cedo naquela noite, brilhando com confiança e possibilidade. Estamos ambos apenas tentando fazer o bem para nossas filhas, Marcos disse simplesmente. Caminhos diferentes, mesmo destino. James assentiu, estendendo a mão. Aos recomeços. Enquanto eles apertavam as mãos, Marcos percebeu que às vezes as reviravoltas mais inesperadas da vida nos levam exatamente para onde precisamos estar. Naquela manhã, 6 meses atrás, quando ele havia defendido uma garota tímida sendo intimidada, ele não poderia ter imaginado aonde aquele único ato de gentileza o levaria. Não à riqueza ou ao status, embora esses tivessem vindo inesperadamente, mas ao propósito, ao conhecimento de que ele estava modelando para Emma os valores que realmente importavam. No final, talvez essa fosse a maior herança que ele poderia deixar para ela. Não o que ele tinha, mas quem ele era. A verdadeira medida da riqueza, afinal, não é encontrada em contas bancárias ou escritórios de canto, mas nas vidas que tocamos e na diferença que fazemos. Uma verdade que ambos os pais, de mundos vastamente diferentes, finalmente chegaram a entender. De onde você está assistindo isso? Deixe-nos saber nos comentários. Inscreva-se para mais histórias poderosas como esta e clique no vídeo na tela para assistir ao próximo, com uma reviravolta tão poderosa que você nunca vai esquecer.